Embora eu tenha conseguido chegar aos Estados Unidos pela selva de Darien, tive que passar meses em terapia para conseguir superar, ou pelo menos tentar lidar com tudo o que vivi. Meus traumas rapidamente vieram à tona e tive dificuldade em me relacionar com outras pessoas. Até mesmo com meu chefe e meus irmãos, aquilo era definitivamente o inferno. E eu compartilhava o que as pessoas diziam. Se Deus existisse, ele abandonaria qualquer um que entrasse naquela selva, na metade do caminho, no canto mais profundo da selva. O grupo era bem grande, éramos cerca de 50. Ouvi muitas histórias de pessoas que estavam passando por momentos difíceis, como eu estava em seus países de origem. Outros viviam em condições muito piores. Eu nem tive vontade de reclamar, depois de ouvir tantas experiências horríveis. Alguns de nós tentamos manter nossa humanidade intacta, mas outros foram realmente rudes, mal educados e desrespeitosos. Embora nosso guia fosse gentil e tentasse manter a ordem, ele às vezes perdia a paciência e dizia que seu trabalho era nos guiar, e que não seria problema nosso se decidíssemos matar uns aos outros. Era verdade. Aquele homem trabalhou muito, suportando as queixas das pessoas que lhe pediam para abrandar, ou quando lhe imploravam que era hora de descansar, mesmo sabendo do perigo que abundava naquele lugar. E como assim que ele recusou, eles o insultaram. Foi pior quando o sol começou a se pôr. Disseram-lhe que era hora de ficar ali e esperar até o dia seguinte para retomar a marcha. Mas ele não se importou. Eu queria que avançássemos o máximo possível. Foi assim que chegou aquela noite, que mudou tudo. Uma que marcou todos nós que sobrevivemos. Dormimos tranquilamente, mais por cansaço do que por prazer. Era desconfortável e os mosquitos não ajudaram em nada. Além disso, descobri que se nos concentrássemos, poderíamos ouvir gritos de outros cantos da selva, mas era melhor ignorá-los. Essas pessoas não podiam ser ajudadas de repente. Homens armados com armas de fogo, facas e facões apareceram e cercaram todo o grupo. Nem o guia sabia o que estava acontecendo. Eles nos amontoaram no centro, como gado, e nos fizeram ajoelhar. Esperamos ali por vários minutos, enquanto os mais corajosos pediam àqueles homens que nos deixassem ir, e que, se necessário, lhes dariam tudo o que precisassem. Eles tinham. Esses eram os que eles espancavam para silenciá-los e deixar claro que os apelos não seriam de nenhuma utilidade. Finalmente, um menino chegou, escoltado por outros 5 homens, e caminhou entre nós, olhando para nós, observando-nos, como se estivesse nos estudando. Ele tinha joias no pescoço e nas mãos, mas suas roupas estavam rasgadas e muito sujas. Ele escolheu uma mulher entre todos nós e a separou do grupo enquanto outro homem fazia um símbolo estranho em uma das árvores usando uma faca. Todos assistiram enquanto colocavam a mulher ali. A mulher, então tiraram a vida dela de uma forma tão sanguinária que eu prefiro não dar os detalhes. Seus gritos puderam ser ouvidos por toda a selva, até que ela ficou em silêncio. Ninguém se mexeu, ninguém fez nada. Todos nós assistimos aquilo sem levantar um único dedo. Então o rapaz escolheu o outro e entendemos que ele poderia passar a noite inteira fazendo aquilo sem se importar com nossas vidas. Estávamos todos com medo, mas era inútil ficar ali e sermos mortos um por um. Então os homens se levantaram e atacaram aqueles que eles nos cercaram. Como gado, tiros começaram a ser ouvidos. Gritos de dor daqueles no grupo e de outros também. Corri e me escondi atrás de uma árvore, observando tudo o que as pessoas boas, que só estavam tentando se defender, estavam fazendo com ele. Foi então que senti alguém me puxar pela perna. Era um desses homens maus, tentando me atrair para a selva. Sabe-se lá para onde. Meu irmão apareceu naquele momento e bateu nele várias vezes com uma pedra, até matá-lo. Ele ficou paralisado com o que tinha feito
Mas não havia tempo para pensar sobre isso. O guia havia escapado e nos fez sinal do outro lado para segui-lo com um pequeno grupo de 10 pessoas. Nós nos juntamos a eles e saímos daquele lugar, mas nunca mais vimos os outros. Gritos ainda podiam ser ouvidos enquanto corríamos, mas não podíamos olhar para trás. Nós os abandonamos. Não posso dizer que valeu a pena chegar aos Estados Unidos, porque muitas vidas foram perdidas ao longo do caminho, e outras enquanto nos defendíamos daquelas pessoas horríveis. Fugi do medo como um covarde e terei que conviver com isso pelo resto da minha vida. Quero contar a história de quando cruzei os Estados Unidos pelo deserto mexicano. Eu estava em uma situação desesperadora, e foi isso que me levou a tomar a decisão de deixar meu país de origem. Infelizmente, o que eu não contava era com a experiência traumática de testemunhar atividades e comportamentos paranormais no meio da noite. Lá estávamos nós, caminhando sob o sol mais quente que já senti em toda a minha vida. Era tão exaustivo quanto a areia presa entre os sapatos, o que fazia seu corpo parecer mais pesado. A atitude dos coiotes, como são conhecidos os povos que nos guiam pelo deserto, também não ajudou muito. Ele continuou dizendo que não iria ajudar ninguém que fosse deixado para trás, porque isso prejudicaria o resto do grupo, e isso era algo que ele não podia tolerar. Ele nos lembrou que todos nós tínhamos retribuído, e que ele não se importava se alguém caísse, se perdesse ou morresse. Eles eram realmente cruéis, mas logo percebi que é preciso ter estômago para situações como essa, e ele estava parcialmente certo. Ele era atencioso com todos, mesmo que não gostássemos do seu jeito de ser. Ele fez questão de nos contar a cada hora para garantir que ninguém estava faltando, e nos alertou sobre os momentos oportunos de beber água, sentar para descansar ou diminuir o ritmo. Foi uma jornada incrivelmente cansativa, mas Valária e pena no final. Tudo mudou quando chegou a noite de lua cheia. Notei que uma mulher ficava perguntando quantos dias faltavam para chegarmos, e um dos coiotes não aguentou mais e inventou que levaria uns 10 ou 15 dias. Ela ficou nervosa e disse que precisavam chegar rápido, pois dias antes havia feito certas promessas a alguém que não mencionou e que precisava cumpri-las logo. Não importava o que acontecesse, mas todos a ignoravam. Quando chegou a noite seguinte, fiquei de olho nela. Deve ter havido uma razão para ela estar se sentindo inquieta. E eu não dormi, porque estava observando aquela mulher. E então a vi se levantar e ficar ali, observando todos enquanto dormiam. Ela ainda parecia uma estátua. Antuo senti uma brisa muito fria no meu rosto. Era forte, mas a areia não subia. Minha pele se arrepiou e senti um arrepio muito estranho que me fez rastejar para trás e recuar, me afastando ainda mais daquela mulher. Foi então que notei que ela estava olhando para um dos que vinham conosco, um homem de cerca de 50 anos que dormia muito tranquila e profundamente. Ela caminhou até ele e o agarrou pelo pescoço sem pensar. Eu queria gritar, mas fiquei chocado com o que vi, que fiquei em choque e não conseguia falar. Não consigo descrever exatamente como foi, porque não me lembro bem, mas sei que foi uma sensação incrível. Achei impossível pronunciar qualquer palavra, e nenhum dos coiotes estava acordado quando consegui. Tentei correr em direção a eles para a terra, lá de cima de mim, mas aquela mulher me empurrou com tanta força que caí vários metros para trás, rolando na areia até cair de uma pequena colina. O golpe foi muito forte e me deixou um pouco tonto. Levei pelo menos 1 ou 2 minutos para me levantar e subir novamente para retornar ao grupo. Quando fiz isso, vi que o homem já estava morto. A mulher tirou a própria vida. De repente, ele soltou um grito horrível a plenos pulmões, que pareceu rasgar suas cordas vocais devido ao quão profundo e alto soava. Isso acordou o resto do grupo. O caos se instalou quando eles viram a mulher com uma aparência diferente.
Sua pele tinha um tom acinzentado com veias azuis saindo das pernas, braços, pescoço e até do rosto. Seus olhos estavam com uma cor vermelho amarelada, como pus e sangue, e seus lábios estavam rachados, como se ele não bebesse há dias. A dor na perna da qual ele vinha reclamando parecia ter desaparecido. Ele estava cuspindo muita saliva da boca e nos olhando com ódio. Um dos coiotes que estava mais distante dela, que naquele momento não sabia o que tinha acontecido, gritou para ela se calar e que não era hora de brigas, que fosse dormir e deixasse os outros descansarem para se recuperarem. Força para a próxima caminhada. Um garoto mais ou menos da minha idade se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro, dizendo para ela se acalmar e tentando fazê-la parar de gritar. Ficamos surpresos quando ele lhe deu um tapa tão forte que o deixou caído no chão. Ele demonstrou mais uma vez sua força tremenda e avassaladora. Ela começou a fazer barulhos estranhos enquanto todos se afastavam dela, e então correu atrás da pessoa mais próxima, uma mulher que alegou que seu filho estava esperando por ela nos Estados Unidos. Ele a alcançou e com as próprias mãos cravou as unhas em seu rosto, deixando feridas tão profundas que ele imediatamente arrancou pedaços de pele manchada de sangue. Ele a deixou lá, gritando de dor, e foi atrás de um dos coiotes que não conseguia sacar sua arma, enquanto eu corria em direção à mulher que estava sangrando no chão. Os ferimentos em seus olhos e pescoço eram muito profundos. Ele não seria salvo. Não havia nenhuma possibilidade disso acontecer. O pior é que ela me implorou para não deixá-la sozinha. Mas então olhei para cima e vi aquela mulher possuída pelo demônio, me encarando com tanta raiva. Ele correu em minha direção a toda velocidade, e eu não consegui nem escapar, porque minhas pernas não respondiam ao terror que eu sentia. Era impossível para mim escapar de uma alma tão possuída. Fechei os olhos e me preparei para o pior. Foi quando ouvi tiros. Um dos coiotes conseguiu sacar sua arma e então tirou a vida daquela mulher, se é que podemos chamar assim. Nós nos aproximamos do corpo dela e confirmamos que ela estava morta. 3 pessoas morreram naquela noite, da maneira que menos imaginávamos que aconteceria naquela difícil jornada em busca dos nossos sonhos. Tivemos que retomar a caminhada imediatamente, deixando os corpos para trás e com medo de que algo assim acontecesse novamente com um de nós que sobrevivesse. Não aconteceu e conseguimos chegar ao nosso destino sãos e salvos. Não tenho ideia de quem ou que ela fez promessas que evidentemente não conseguiu cumprir e acabou possuída por algo sinistro. Certamente é uma experiência macabra que ficaria conosco para sempre, o resto de nossas vidas, que nos acompanharia pelo resto de nossas vidas. Quando tomei a decisão de emigrar para os Estados Unidos, preparei-me para enfrentar os perigos que me foram mencionados, mas nunca imaginei que me depararia com algo sobrenatural e sinistro. Experimentei um verdadeiro terror, sem dó nem piedade, e desisti para sempre da ideia de emigrar para outro país. Um amigo me contou sobre a possibilidade de irmos para os Estados Unidos, pagando uma boa quantia de dinheiro para algumas pessoas que nos transportariam na caçamba de um veículo de carga. Eles encheram o local com cestas de frutas para que os inspetores não pudessem nos ver, e nos escondemos no fundo. De qualquer forma, quando ligamos o carro, eles nos disseram que era só para não deixar tão óbvio, já que a polícia sabia da nossa presença, e nos deixariam passar sem problemas, já que o motorista deu dinheiro como propina. Isso aconteceu em todos os postos de controle que fomos, e tudo correu bem. Eu estava viajando com esse amigo, e ele me disse que estava passando por momentos muito ruins no país de onde veio. O dinheiro não era mais suficiente para alimentar sua família, e ele conseguiu um empréstimo no banco para pagar a viagem. Sua família, e da melhor maneira que pôde, conseguiu um empréstimo no banco para pagar a viagem. Eu fiz o mesmo.
embora meus pais e irmãos me ajudassem contribuindo com alguma coisa, já que o que eu recebia não era suficiente. E eu estava pensando sobre os Estados Unidos. Se seria como os filmes mostram, eu finalmente ia ter as notas de dólar em minhas mãos, mas não conseguia parar de me preocupar com o fato de não falar inglês. Lá naquele veículo, um homem me disse para não me preocupar com isso, porque ele conhecia muita gente que estavam lá e mal conseguiam se expressar. Bem, com os espanhóis nós rimos, pelo menos tivemos um bom ambiente lá. E foi quando uma das mulheres que tinha ficou quieto durante toda a viagem e falou. Ele disse que ouviu o motorista ao telefone e que eles estavam nos levando para um lugar completamente diferente. Todos nós olhamos uns para os outros, mas reagimos não apenas às palavras daquela mulher, mas também ao seu comportamento. Reagimos não apenas às palavras daquela mulher, mas também ao seu comportamento. Ele estava tremendo há algum tempo, e todos nós pensamos que era por causa do frio. Por um momento, quis acreditar que era verdade, que ele estava realmente nos alertando, mas então me lembrei de todo o dinheiro que havíamos investido nisso. Recusei-me a acreditar que era uma farsa, porque isso significaria nossa ruína. Alguns sugeriram que descêssemos no próximo posto de controle, e outros sugeriram que seria melhor jogar a mulher para fora do veículo, para que ela não nos causasse problemas mais tarde. No final não fizemos nada, mas eles olharam para ela com desagrado e desconfiança. Não foi culpa dele o que ele nos contou, mas foi então que ele tomou a decisão de pular do veículo assim que viu que eles diminuíram um pouco a velocidade. Devido a alguns buracos na estrada, corremos para ver se ele sobreviveu ou não. E felizmente ele sobreviveu. Ele se levantou e fez sinal com as mãos para que pulássemos, mas ninguém o fez. Montamos a barraca novamente, cobrindo tudo do lado de fora, e esperamos até adormecermos. Depois de algumas horas, ainda de noite, fomos acordados por aqueles que nos transportavam. O veículo estava parado, e lá fora nos avisavam que era hora de descer, pois faríamos outro trajeto em outro veículo. Quando descemos, nos deparamos com uma luxuosa fazenda. Ao nosso redor, não havia nada além de mata, e a poucos metros de distância havia 8 homens com armas nas mãos, apontando diretamente para nós. Éramos 10, sem armas, apenas com provisões para a viagem. E pronto. Eles nos disseram para caminhar até a frente, atrás da enorme piscina que ficava ali perto. Eles nos levaram em fila, como se fôssemos gado. Entendemos naquele momento que a mulher estava falando a verdade. E cometemos um erro grave ao não prestar atenção nela. Eles nos levaram para uma área próxima à luxuosa propriedade, que realmente parecia mais uma mansão. Vimos uma enorme cruz de madeira enterrada no chão, e nela, um homem derramando sangue de vários ferimentos por todo o corpo. Ele não conseguia respirar, então estava, obviamente, morto. Abaixo da cruz havia símbolos desenhados com seu sangue. Atrás dele vinham pessoas vestindo túnicas pretas, e 2 delas tinham facas longas nas mãos. Uma das pessoas que estava lá comigo perguntou quem eles eram e o que fariam conosco. Mas eles não nos disseram nada. O medo que senti foi incrível. Só de ver aquele homem ali naquela cruz, eu imaginei que aquele seria o nosso destino. Eu não queria acabar assim. Minha vida não podia acabar assim. E eu me recusei a aceitar aquele. Meu amigo com cartazes sugeriu que eu corresse por montanha. Era noite. Ia ser muito difícil para eles nos encontrarem. Era a nossa chance. A única que se apresentaria, mas os outros viram nossas intenções e correram na frente, surpreendendo aquelas pessoas armadas, e todos eles correram em direção à montanha, em diferentes direções. Aproveitei que eles foram alertados pelos primeiros que correram para me juntar a outro grupo que começou a fugir, e uma série de detonações começou em nossa direção, causando a morte de 3 pessoas. Os outros foram atingidos nas pernas para derrubá-los, e apenas 2
de nós escapamos pela floresta. Meu amigo levou um tiro na perna ao cair no mato, e com a adrenalina e a escuridão, eu o perdi de vista. Perna ao cair no mato, e com a adrenalina e a escuridão, eu o perdi de vista. Só tive tempo de continuar correndo. Eu tive que deixá-lo lá, senão eles teriam me pego também. Corri com uma garota que conseguiu entrar nas árvores, e não paramos por pelo menos 1 hora. Quando fizemos isso, mal conseguíamos recuperar o fôlego, e imediatamente continuamos nosso caminho, até chegarmos a uma estrada. Pedimos ajuda e nos levaram à polícia, que nos mandou de volta para o México. Lá chamei um parente que veio em meu socorro e retornei ao meu país de origem. Nunca mais saí de lá. Aquela experiência traumática ficou comigo, e nem conseguimos denunciar o ocorrido à polícia, porque não sabíamos onde ficava aquela fazenda. Agradeço a Deus todos os dias por salvar minha vida, e desde então, minha fé nele é tudo o que me acompanha. Por favor, curta e inscreva-se, se estiver gostando.